Pessoal, nós vamos finalizar essa parte de controle concreto, tá? Fazendo aqui uma retrospectiva, chegamos lá, na segunda fase, abrimos a prova. Não se trata de um recurso, se trata de uma petição inicial, um pedido de uma tutela jurisdicional inicial. Temos que ver o seguinte: se trata de uma ação de controle abstrato, que é de competência única e exclusivamente do STF, ou se é uma ação de controle concreto, tá? Controle difuso. Por que difuso? Porque qualquer tribunal, juiz, né, o poder judiciário como um todo, ele tem competência de julgar, que é o nosso dia a dia. Aqui, na ação de controle abstrato, a competência é única e exclusivamente do STF, tá? Por quê? Vai tratar de casos em tese, no caso a eficácia e vigência da lei vai estar em análise. Como assim? Para saber se ela é constitucional ou se aquela lei ou ato normativo é constitucional ou não, em nível federal ou em nível estadual. Aqui, a ação de controle concreto já está lá, a lei está lá, né? Aí o que acontece? No nosso dia a dia, nós vamos ver, no caso aqui, a ação de controle concreto, de quem é a competência, né? Se é de um juiz de primeiro grau, justiça comum, justiça estadual e justiça federal. Lembrando que a justiça estadual, ela é residual e se divide em duas: justiça estadual da vara da justiça estadual da vara da fazenda pública ou da vara civil. Já tem vídeo falando sobre essa diferença da justiça estadual, vara civil e vara da fazenda pública. Nem vou entrar no mérito, tá? Bom, sabendo que não se trata de uma ação de controle abstrato, né? Aqui a gente já sabe que a discussão aqui não é em tese sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, tá? Porque se fosse, a ação seria ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADC, ADO, ADPF, a DIN de interventiva, que é do PGR. Então não se trata já descobrimos que não é em sede de controle concentrado, é a ação de controle concreto. Nós podemos ajuizar uma ação de processo comum, nosso dia a dia aí, uma ação popular, onde o legitimado ele tem que ter a capacidade eleitoral ativa. Qualquer cidadão? Não, não é qualquer cidadão, é o cidadão que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, ou seja, votar, no mínimo votar, que é capacidade eleitoral ativa, tá? Ação civil pública, nós não vamos falar, por quê? Porque pegamos a peça lá, vai estar lá os pedidos, valor da causa, né? Local e data, advogado OAB. Aqui, quem é o legitimado ativo? O advogado? Não. É o Ministério Público, Defensoria Pública, administração direta e indireta. Então, para a gente não é o nosso foco. É a mesma coisa. Na ação de controle concreto, nós podemos impetrar o quê? Habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, reclamação constitucional, habeas corpus, ou seja, remédios constitucionais. Nós não vamos tratar do HC, por quê? Porque não precisa de advogado. É o mesmo caso da ação civil pública. Beleza? Beleza. Caminhando aqui. Ação de controle concreto. Trata de caso concreto, específico, ou seja, a ação é proposta para discutir um direito em concreto e incidentalmente. Por que incidentalmente? Porque a via principal de constitucionalidade ou não é qual? A ação de controle abstrato, né? Concentrado aonde? No STF. Incidentalmente, eu posso me deparar no controle concreto, que é em sede de difusa, eu posso me deparar, de repente, com uma inconstitucionalidade. Ok? Como argumento de direito, discute-se a constitucionalidade da norma. Ou seja, por isso que é incidental. Incidentalmente, eu posso questionar a constitucionalidade dela. Porque a via principal para discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei
é a ação de controle abstrato. Incidentalmente, eu posso, através da ação de controle concreto, discutir a constitucionalidade da norma. Tá? No controle difuso incidental, a ação de controle concreto em sede de controle difuso, isso aí você tem que saber. Questão lá objetiva. A ação de controle difuso, já falei isso passadamente. A ação de controle concreto é a mesma coisa, está na mesma seara. No controle difuso, incidental, por quê? Porque a via principal, nós já sabemos que é a ação de controle abstrato, concentrada onde? No STF. Voltando aqui, no controle difuso, incidental, no plano estadual, qualquer juiz ou tribunal estadual pode exercer, ante um caso concreto, o controle de constitucionalidade e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de qualquer ato ou lei municipal, estadual ou federal, quando confrontado com a Constituição Federal. Por isso que é controle difuso incidental. Concreto por quê? Porque é o nosso dia a dia, não é em tese. Ademais, também pode o juiz ou tribunal estadual declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de ato ou lei municipal ou estadual quando contestado com a Constituição do próprio Estado, Constituição Estadual. Incidental, por quê? Porque a via principal para se discutir a constitucionalidade de uma lei é a ação de controle abstrato, tá? Em sede de controle concentrado no STF. ADI, ADC, ADO, ADPF e a ADI interventiva, que nem é o nosso caso, que quem é o legitimado ativo é o PGR, Procurador-Geral da República. Beleza? Bom, a ação de controle concreto em sede de controle difuso é exercida por todos os órgãos do Poder Judiciário, dentro da sua competência. Óbvio. Justiça Comum, Estadual ou Federal, primeiro grau ali. Tribunal de Justiça, já grau de recurso, TRF, grau de recurso, STJ, STF. Qual é o interesse? Pessoa natural ou jurídica. Ou seja, é interpartes. É um interesse subjetivo. Diferente da outra, né? Da ação de controle do STF, ADI, ADO, ADPF, que é controle objetivo. Aqui não, aqui é interpartes. Lá, na próxima ação que nós vamos tratar, concentrado no STF, não é interpartes, é erga omnes. É para todo mundo. Aqui não, aqui pode até incidentalmente, né, repercutir erga omnes. Mas o interesse, que é o nosso dia a dia, pessoa jurídica versus pessoa jurídica, pessoa física versus pessoa física versus pessoa jurídica, ou pessoa física ou jurídica versus poder executivo, legislativo, judiciário, autoridade, órgão, tá? Então tá. Pedido aqui é o bem da vida tutelado, que já está no nosso código, no nosso código penal, civil, trabalho, enfim. Aqui eu fiz um mapa aqui para ficar mais fácil, tá? Porque todo mundo sabe que tem que ler todas, habeas data, mandado de segurança, mandado de execução, ação popular, tem a sua lei específica, né, infraconstitucional, que lá vem todo o rito processual, procedimento que tem que tomar, tá? A oitiva do Ministério Público, a notificação da autoridade coatora. Então aqui eu coloquei os aspectos principais, tá? Ficou até baixo aqui, mas eu vou ver se eu consigo dar para dar uma baixada ali. Bom, habeas corpus ou habeas data. Não vamos falar de habeas corpus, por quê? Porque não precisa de advogado. Habeas data, a hipótese está lá no artigo 7, inciso 1, 2 e 3. Detalhe, inciso 1 e 2 do artigo 7º é o mesmo da Constituição da República Federativa do Brasil, só que tem um detalhe. O inciso 3 não tem na Constituição. A Constituição só A e B, que é o inciso 1 e 2. Esse C aqui você tem que ver, por isso que você tem que pegar a lei lá, na hora da prova lá. Porque de repente, você vai enquadrar aqui, ó, artigo 7º, inciso 3. Porque o teu caso pede esse inciso 3, e não o 1, não o 2. Já falei em vídeos anteriores do habeas data, que o pedido não é cumulativo. Ou você vai pedir, no caso da Constituição, a letra A ou pela letra B. A ação não é pacote geral, não, fazer um combo aqui A e B, não. Na tua ação de habeas data, tu vai ter que citar ou a letra A ou a letra B, que é a mesma coisa do inciso 1 e 2, ou o inciso 3 dessa lei aqui.
Aí tu vai dizer que, o habeas data, artigo 5º, lá o inciso da habeas data, só que tu vai citar que lá na Constituição não tem mais, você vai redigir, vai complementar aqui, com o inciso 3 da Lei 9.507, Lei da Habeas Data. Qual é o legitimado ativo do habeas data? Bom, o titular dos dados, né? É personalíssimo, exceção para os herdeiros. Pessoa natural ou jurídica. Pessoa jurídica também, tá? Tem que se ligar nisso. Pessoa natural ou jurídica. Pessoa natural ou física é a mesma coisa. Pessoa natural ou jurídica e os herdeiros legítimos interessados, tá? Em saber os dados do decujus, enfim. Legitimado passivo no habeas data. Entidades governamentais ou de caráter público. Está lá na lei. Ele diz, salvo engano, parágrafo único, que ele fala quem é a entidade de caráter público. Exemplo, SPC e Serasa. São firmas privadas de caráter público, porque lida com dados públicos. Bom, dilação probatória. O que é isso, dilação probatória? É o seguinte, precisa de prova? Oitiva de testemunhas? Diligência do juiz? Vou pedir o juiz para fazer uma diligência para resgatar o documento. Admite-se se o juiz quiser. Em regra, não. Por quê? Porque você precisa de uma prova pré-estabelecida. Tem a súmula 2 do STJ que diz: primeiro você tem que esgotar todo o trâmite administrativo. Quer dizer, nesse transcorrer do trâmite administrativo, você vai pedir, poxa, não posso pegar não meu documento. Tem como me dar um extrato, alguma coisa que comprove que eu não posso pegar, que eu não tenho direito? Ele vai emitir. Por isso que é prova pré-estabelecida. Quando, tá aqui os asteriscos, admite-se, por quê? Porque vai depender do juiz. Se o juiz achar que aquilo ali é pouco, aquele extrato que vem dizendo, negando o seu direito é pouco, mas em regra, não precisa. Por quê? Prova pré-estabelecida. Direito líquido e certo, assim como o mandado de segurança, assim como o mandado de injunção. Ok? Ok. Então, dilação probatória, em regra, não precisa. Você tem que ter uma prova pré-estabelecida que tem que estar em anexo lá nos teus pedidos. É a lei, é só ler a lei, bem claro. Tá? Custas, é isento. Capacidade postulatória, exigível. Tá? Ou seja, tem que ter 18 anos, enfim. Tá? Mandado de segurança, não amparado por habeas corpus do HC. Por quê? Porque ele é residual. Primeiro você tem que ver o seguinte: é caso de HC? Habeas corpus? Não, não é caso. Deverá ir direito de ir e vir. É habeas data? De querer saber as informações para que eu possa acessar os dados, verificar se está tudo certo, se está tudo ok, ou acrescentar alguma coisa? Não, então é mandado de segurança. É residual. Legitimidade ativa do mandado de segurança. Se for individual, pessoa natural ou jurídica. Pessoa física, mesma coisa. Pessoa natural ou jurídica. Universalidades legais, órgãos públicos, autoridades. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade ativa, tá? Partido político, organização sindical, entidade de classe, associação com 1 ano. Ok? Legitimidade passiva, mandado de segurança, poder público e particular no exercício de suas funções, tá? Dilação probatória, mandado de segurança, não há. Aqui, no habeas data e mandado de injunção, ação popular, admite-se, tá? Vai depender do juiz. No caso do mandado de segurança, não há. Custas, tem que pagar, tá? No habeas data é isento, mas aqui as custas do mandado de segurança você tem que... Até porque, se não pagar as custas processuais, tiver que recorrer, sem chance. Primeiro vai vir lá o preparo lá, tá? Capacidade postulatória exigível. Mandado de injunção, suprir a falta de norma regulamentadora que visa a defesa dos direitos fundamentais. Legitimidade ativa do mandado de injunção, se for individual, qualquer pessoa natural ou jurídica, tá? O mandado de injunção coletivo é o mesmo do mandado de segurança coletivo. Partido político, organização sindical, entidade de classe, associação com 1 ano. Legitimidade passiva no mandado de injunção. Autoridade omissa. A autoridade que é competente contra a elaboração da lei.
Lógico. Se tem aquela autoridade, aquele órgão, aquele poder que é o competente para criar a lei, é lógico que ela que tem a legitimidade passiva. Dilação probatória, produção de provas. Admite-se, em regra não, tá? Por quê? É aquela mesma história. Você tem que provar que você tem o direito, mas não tem uma lei específica. Mesma coisa, tem lei de greve? Não, ainda não. Lei específica ainda vai julgar. Pô, a Constituição é clara. Porque quando você vê ali um direito ali, você perpassando a Constituição, você vê lá, ação popular, índice remissivo baixinho ali, a lei número tal. Não, é abaixo de data, não sei o quê. Dependendo do seu vadimento, vai estar lá, a lei. Então, ou seja, no caso você não tem uma lei. Você tem um direito previsto, mas você não tem uma lei. Tá? Então, a legitimidade passiva é a autoridade, o órgão, a autoridade, o órgão, o poder que tem que produzir aquela lei. Tá? Nível federal, estadual, municipal. As custas. No mandado de judicial você tem que pagar também. Capacidade postulatória também é exigível. Ação popular. Vamos lá. O objeto. Anular ato lesivo. Eu não quero suspender. Quero anular o ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural e direito difuso. Tranquilo? Quem é o legitimado ativo na ação popular? Qualquer cidadão com capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. Votar. Capacidade eleitoral passiva. Ser votado. Capacidade eleitoral plena. Votar e ser votado. Tá? Analfabeto. Ele tem capacidade eleitoral passiva? Não, porque ele não pode ser, ele não pode se eleger. Ele não pode estar disponível a voto. Mas ele pode votar. Então, o analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva. Legitimidade passiva. Pessoa jurídica, pública, privada, autoridade, funcionários da administração que contribuam para o ato. Qual ato? Ato lesivo. Motivo, né? Objeto da minha ação popular. Dilação probatória. Admite. Se você está dizendo que tem um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade pública, ao meio ambiente, você tem que provar. Né? Você tem que provar. Tá? Então, a dilação probatória, que é a produção de provas, instrução processual, vai admitir sim, na ação popular, produção de prova. Custas. É isento. Detalhe. Salvo comprovada má-fé. Se tiver má-fé, você vai ter que pagar. Capacidade postulatória, ela é exigível. Pessoal, continuando. A ação de controle concreto em sede de controle difuso. Olha só. Qualquer juiz ou tribunal dar-se-á por via incidental, de exceção ou de defesa. É analisado qual é o fundamento da pretensão do autor. O exemplo, mandado de segurança. Por que é via incidental, de exceção? Por quê? Se a lei que nós estamos aqui em sede de controle difuso, ação de controle concreto, se deparar com a inconstitucionalidade, não é uma via original, principal. Então, incidentalmente, tá? Exceção, nós vamos usar uma ação de controle concreto em sede de controle difuso, tá? Qual é a via principal ou de ação? Análise de constitucionalidade da lei pelo STF. ADI, ADO, ADPF, tá? ADI ou ADIM, né? ADIO ou ADO, tá? Bom, como é em sede de controle difuso, o Poder Judiciário como um todo pode analisar o caso concreto. Proteção aos direitos subjetivos, interparte. Lá na outra, de competência do STF exclusivamente, a proteção do direito objetivo e erga omnes, para todos. Aqui só envolve as pessoas que entraram com a ação, que encontram obstáculos devido a uma norma que supostamente viola a Constituição Federal. Olha só, nós vamos ver o seguinte. Em regra, é interparte, mas, dependendo do caso, pode vir a ser erga omnes. Nós vamos tratar isso mais a fundo. Quem é os legitimados ativos na ação de controle concreto
em sede de controle difuso. Os legitimados para a população. Ministério Público. Por que está com asterisco aqui? Porque o Ministério Público aqui, na ação de controle concreto em sede de controle difuso, ele está como parte. Ele não está como fiscal da lei. Tá? Autor e réu, que são as partes na petição. Autor, tal, né? O réu, qualificação. Terceiros interessados. Tá? Se for de cujos. Pô, quem é terceiro interessado? Os herdeiros. E o juiz de ofício. Dependendo do caso, o juiz de ofício, ele vai atuar como legitimado ativo. Bom, o objeto. Aqui. Eu botei aqui, mas eu dupliquei aqui o legitimado ativo. Vamos lá. No caso da ação de controle em sede de controle difuso, ação de controle concreto em sede de controle difuso, nós vamos ajuizar ação de procedimento comum, ação popular ou ACP. No nosso caso, não, porque aqui o legitimado não é o advogado. É o promotor de justiça, né, Ministério Público, Defensoria Pública, administração direta e indireta. Ou nós vamos impetrar o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o EMI e reclamação constitucional. No nosso caso, nós não vamos usar o HC, por quê? Porque não precisa de advogado. Tá. Efeitos da decisão. Aí que nós vamos tratar das exceções. Em regra, a ação de controle difuso, tá? É interparte. Só aqueles envolvidos ali. A contra B, pessoa física ou pessoa jurídica, um contra o outro, pessoa física ou jurídica versus uma autarquia, versus o Detran, INSS, enfim. O resultado, no caso da sentença, o efeito da decisão, sentença, a mesma coisa, o alcance é só entre as pessoas envolvidas ali. O aspecto temporal é stunk, ou seja, desde o início. Essa é a regra, né? Uma ação de controle difuso, quais são? Os remédios constitucionais, ação civil pública, ação de procedimento comum, tá? E ação popular. Então, o aspecto temporal é stunk, desde o início, tá? Qual é a exceção da decisão de ação de controle difuso? Quanto ao alcance, ela pode ser incidentalmente, né? Via exceção, erga omnes, por meio da suspensão da execução da lei pelo Senado Federal. Artigo 52, inciso 10 da Constituição da República Federativa. Olhe lá que você vai ver, é uma exceção. Em prova que é o quê? A exceção, não é regra, tá? A ação de controle difuso, a decisão, o alcance dela é interparte. Qual é a exceção? Artigo 52, inciso 10. Por que eu estou falando isso? Porque vai vir o caso lá, deu o caso lá, letra A, tal. É interparte? Não. É erga omnes, porque se enquadra na sua fundamentação para botar. Se enquadra no artigo 52, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, suspensão da execução da lei pelo Senado Federal. E ela tem um efeito erga omnes. Beleza. Efeito da decisão. Em regra, é stunk, ou seja, desde o início. Qual é a exceção? É nunc. STF, por decisão de 2/3 dos seus membros, né, do STF, visando a segurança jurídica ou relevante interesse nacional. Aí vai ser o quê? Nunc, dali em diante. Por quê? Porque envolve a segurança jurídica. Não, stunk desde o início. Aí vai dar problema. Então, qual é a exceção aqui das decisões de controle difuso? Nunc, STF, por decisão de 2/3 dos seus membros, visando a segurança jurídica ou relevante interesse nacional, que a gente chama de modulação dos efeitos, que é uma nova interpretação à luz da Constituição, uma nova hermenêutica sem ter que mudar o artigo da Constituição. Bom, vamos tratar aqui das ações, tá? A ação. Quais são as ações de controle difuso? Os remédios constitucionais, HC, HD, MI, MS e reclamação. E a ação popular, ação de procedimento comum e ação civil pública. Tá aqui no controle difuso. Eu coloquei a ação de controle concentrado aqui, para quê? Para a gente fazer um contraponto. Beleza? Antes da gente trabalhar com a ação de controle concentrado, que é concentrada onde? No STF. Tá? Ou no Tribunal de Justiça, mas a gente vai ver isso com mais calma. A ação
de competência, controle difuso, qualquer juiz do tribunal. Na ação que nós vamos tratar daqui a pouco, de ação de controle concentrado, é no STF ou Tribunal de Justiça, se o caso for de lei municipal ou lei estadual, tá? STF ou Tribunal de Justiça no âmbito das respectivas constituições estaduais. Então, tu vai ver se o Estado criou uma norma, inconstitucional. Cara, aí vai ver o seguinte, ela é de âmbito só estadual e local, município, estado, aí vai ser o quê? Tribunal de Justiça. Se não for, vai ser o STF. Por quê? Âmbito nacional. Então tá. O legitimado na ação de controle difuso. Qual é a ação de controle difuso? Remédios constitucionais, ação de procedimento comum, ação civil pública e ação popular. Legitimado. A legitimação é ampla. Legitimado é amplo. Já no controle concentrado, está lá no artigo 101, de 1 a 9 da Constituição. Vai estar lá, Presidente da República, Partido Político, Assembleia, enfim. Está lá no artigo 103, inciso 1 a 3. Aí tem legitimado ativo, né? Que vai ver aquela nossa história, que a gente vai trabalhar sobre isso. Pertinência temática, todo dentro desse inciso aqui, do 1 ao 3. Quem precisa de pertinência temática, quem não precisa de pertinência temática, quem precisa de advogado e quem não precisa de advogado. Eu não vou falar agora porque a gente vai trabalhar com isso daqui a pouco. Bom, as ações. A ação de controle difuso é o quê? Já falamos. Ação civil pública, ação popular, ação de procedimento comum, HC, HD, MI, MS, reclamação, que são o quê? Os remédios constitucionais, tá? No caso, a ação de controle concentrado, no STF ou no Tribunal de Justiça, é o quê? ADI, ADC, ADO, ADPF, ADI interventiva, RI e ADI estadual. A ação de eficácia subjetiva, pessoal, interparte. No controle difuso, interparte, salvo quando o Senado Federal suspender a exceção da lei declarada inconstitucional pelo STF. Exceção. No caso, a eficácia da ação subjetiva no controle concentrado, no caso vai ser uma eficácia objetiva, porque é erga omnes, é para todo mundo, âmbito nacional. A ação de eficácia temporal no controle difuso, efeito ex-tunc desde o início, por decisão de 2/3 dos seus membros, né, do STF, é possível o STF modular os efeitos. Aí tem um detalhe, já falamos sobre isso aqui, ó, que vai ser, no caso, uma exceção. Ação no concentrado, a eficácia temporal, efeito ex-tunc, por decisão de 2/3 dos seus membros e possível modulação do STF. Pessoal, aqui no controle concentrado, no nosso controle concentrado, não cabe recurso, salvo se for embargo de declaração. Para quê? Para clarear, esclarecer aquela sentença ou aquela decisão ou aquele acórdão. Tá? Também já falei sobre embargo de declaração em outros vídeos aí. Tá? E no caso de controle difuso, não há possibilidade de recurso. É porque não dá para aparecer aqui, houve um corte aqui na edição. Tá ok? Bom, a ação de controle concreto, atuação do Senado Federal em sede de controle difuso. Qual é a função do Senado na ação de controle concreto em sede de controle difuso? Suspender lei federal em sede de controle difuso. Está onde isso? Artigo 52, inciso 10, que é uma exceção. Visa ampliar o alcance de uma decisão tomada pelo STF em um caso concreto, interparte, subjetivo. Ou seja, caráter subjetivo interparte, que é uma exceção. Quais as características da atuação do Senado diante de uma ação de controle concreto? Ato discricionário, ou seja, não é vinculado. Ato discricionário, o conceito está lá no direito administrativo, né? Conveniência e oportunidade, mas tem que estar previsto, tá? Irretratável, ou seja, a partir do momento que o Senado suspende lei federal em sede de controle difuso, ela é irretratável. Terceiro, deve seguir os limites da decisão do STF. Claro, aqui ó, visa ampliar o alcance
de uma decisão tomada pelo STF. Ué, se a decisão, se ele quer reiterar aqui o que o STF decidiu, não tem como ele aumentar aquilo ali, engrossar o caldo. Não, ele vai se limitar na decisão tomada pelo STF, em um caso concreto. Quarto, não há prazo para a edição da resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso 10. É só você ler o artigo. Se tiver que fundamentar, tem um prazo, não tem um prazo, é certo ou errado, é só tu ler o artigo 52, inciso 10. Que é importantíssimo para efeito de prova da segunda fase da OAB, que principalmente questão lá objetiva. Qual é a regra, tá, da atuação do Senado Federal em sede de controle difuso? A regra é, a resolução vai ser ex nunc, dali em diante. Tá? A resolução produz seus efeitos a partir da sua publicação em diante. Bom, dali em diante. Qual é a exceção? Ex tunc, desde o início, no âmbito da administração pública federal, terá efeitos retroativos. Essa que é a pegada. Se for estadual, ex nunc, dali de início. Se for administração pública federal, o efeito é ex tunc, desde o início. Está onde isso, Mauro? Decreto número 2346 de 97. Mas atenção, a resolução do Senado Federal, tá? Que não há prazo para a edição da resolução, a resolução do Senado Federal poderá ser objeto de controle de constitucionalidade. Ou seja, poderá ser declarado constitucional ou inconstitucional. Tá? Ficamos por aqui. Vamos trabalhar no próximo momento a ação de controle abstrato, concentrado. Concentrado onde? No STF ou, se for de nível estadual, no Tribunal de Justiça. ADI, ADO, ADC, ADPF. Beleza? Até a próxima!